Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Escorpianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de outubro de 2025. Uma mensagem geral, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados, escorpianos? Bora lá? Vamos agradecer a espiritualidade, aos nossos mentores, trazer o nosso corpo, a nossa intenção, a nossa mente, o nosso espírito pro aqui e pro agora. Que a gente possa já ir se conectando. E é isso. Vamos pegar aqui com o tarô de Osho, vamos ver qual é a carta que vai abrir, qual é a energia que vai abrir a leitura de vocês para o mês de outubro de 2025. Olha isso, a carta da voz interior. E no fundo do deck, a carta do 9 de ouros. Escorpiano, a carta da voz interior ela é representada também pela carta da sacerdotisa, né, no tarô convencional, e ela vem falar sobre intuição. Ela vem falar sobre aqueles momentos que a gente precisa acreditar em quem somos, precisamos acreditar naquilo que a gente acredita, precisamos acreditar que existe um porquê de querermos o que queremos, de entendermos que a forma como a gente gostaria de fazer algo é a melhor maneira de ser feita, tá? É quando a gente se empodera. Mas empodera não no sentido do ego, de fazer com que aquilo seja algo destrutivo, no sentido poderia ser diferente, sabe? É quando a gente coloca amor nas coisas, né? A carta da sacerdotisa é quando eu faço o que eu faço, acabo até influenciando as outras pessoas ao meu redor a fazer aquilo que eu acredito, mas na intenção do amor, na intenção de aprender, na intenção de compartilhar e na intenção de continuar crescendo, tá? Aqui é muito importante a gente lembrar das coisas que nos fizeram chegar até aqui, porque aqui também já foi um sonho, já foi um pedido de algo de anos atrás, sabe? Muitas vezes a gente esquece, né, de que estar aqui hoje é um sonho, é um desejo, às vezes, de uma criança, sabe? Da nossa criança interior, né? Então é importante lembrar, muitas vezes, o que nos trouxe até aqui, sabe? Eu simplesmente me deixei ser conduzido pelos direcionamentos da vida, que muitas vezes é o que acontece quando a gente está no automático, ou eu simplesmente abracei, né, a minha altivez, a minha voz, a minha vontade, digamos assim, a minha autenticidade, e fui seguindo o caminho de acordo com aquilo que eu acreditava. Porque muitas vezes eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria, porque eu não segui a minha intuição em muitos momentos. Eu não falei não aonde precisava ter falado não. Eu não fechei uma porta que precisava ter sido fechada. Eu não segui um outro caminho aonde eu poderia ter ido, mas eu teria que ter ido sozinho, eu teria que ter ido com menos recursos, sabe? Eu deixei de fazer algumas coisas pelo julgamento externo, ou então pela pressão, enfim. O importante aqui, para outubro de 2025, com a energia da sacerdotisa, é a gente lembrar que eu só vou florescer e alcançar o que eu gostaria de alcançar na vida quando eu começar a tomar as decisões de acordo com a minha intuição, de acordo com as minhas vontades, de acordo com a minha autenticidade. É ser egoísta muitas vezes, é ser autêntico demais para pessoas que não conseguem se posicionar, né? Mas aqui eu tô falando para pessoas, como a gente tem o 9 de ouros no fundo, eu tô sim falando para pessoas que têm a força, pessoas que têm a personalidade, pessoas de personalidade muito forte, claramente, mas pessoas que por muitos momentos só não estão vivendo o que gostariam de estar vivendo
porque muitas vezes falaram sim aonde precisavam ter falado não. Falaram não aonde precisavam ter falado sim. Entende? Aqui pede você de volta para você mesmo. É só dessa maneira que daqui a um tempo você vai conseguir olhar e falar, de fato estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver, porque é a sua autenticidade. A gente não pode ter medo de desagradar. A gente não pode ter. Até porque, por exemplo, ser bom ou ruim é muito. É muito. Qual é a palavra? É muito do lado comparativo, né? É muito. Depende muito. O que é bom para um pode não ser bom para o outro. Por exemplo, se eu falo tal coisa para uma pessoa achando que eu vou agradar, para uma pessoa pode ser um elogio, para outra não, entende? Tudo depende da experiência que a gente já traz das nossas próprias vidas. Então não adianta eu querer ficar muito preocupado aqui, tô agradando, tô fazendo, a pessoa tá gostando do meu posicionamento, aquilo aqui, a voz interior, ela pede: confie em você. Você está fazendo o que você pode fazer e é só dessa maneira que você vai chegar no lugar que você acredita que é o melhor lugar para você. Não tem como você chegar em alguns lugares querendo agradar a todo mundo que está ao seu redor. Entende? Outubro de 2025, aonde a gente começa, aonde a gente renasce mais um ciclo, né, escorpiano? Muitos escorpianos já fazendo aniversário nesse mês, então não sei quando você está assistindo esse vídeo, parabéns por esse novo ciclo escorpiano. Mas foque e lembre, outubro pede autenticidade. Não tem como agradar todo mundo. Não tem como viver pisando em ovos. Não tem, a gente precisa ser presente. Muitas vezes a gente vai ter que mostrar o nosso veneno do escorpião, para poder superar algumas coisas, para poder viver. São os recursos e as ferramentas que a gente tem. Se a gente não for autêntico e fazer o que a gente acredita que é certo, mesmo que para todo mundo seja o errado, se eu acredito que aquilo é o que deve ser feito naquele momento, é aquilo que precisa ser feito, tá? Escute a sua intuição. Escute o seu instinto. Nós, escorpianos, temos muito isso, né? Instinto, sensibilidade. Então não adianta, se aquela pessoa está olhando para você e ela está rindo, e você sente que tem alguma coisa errada naquele sorriso, acredite em você, porque a sua experiência de vida, às vezes não vai ser Você tem um porquê de estar pensando aquilo naquele momento, entende? Não é em vão, é meio que isso, tá? Vamos ver aqui o que mais? Uma carta positiva e uma carta negativa, por favor. Para o signo de Escorpião para o mês de outubro de 2025. Viraram 3. Olha isso. Escorpiano, abriu a sua leitura o 9 de copas e a gente tem no fundo do deck o 9 de ouros, ou seja, a mensagem do número 99. O número 9, ele é representado pelo arcano eremita também, né, que fala muito sobre os processos que a gente precisa viver sozinhos em muitos momentos. São processos que nos trazem o propósito. Só que o mais importante disso é lembrar que mesmo que eu tenha que caminhar sozinho, eu tenho versões antigas minhas, eu tenho experiências minhas que muitas vezes precisam ficar para trás. Não adianta eu querer caminhar e carregar coisas comigo. 9.9 fala sobre encerramento de ciclos. Ciclos que precisam ser encerrados. Coisas que precisam ficar para trás, tá? Na sequência, a gente tem a carta da morte e a carta do 7 de espadas. Escorpiano, para mim aqui, no fundo do deck ficou a carta do 4 de copas. Para mim aqui é muito sobre esse momento de vida, né, que a gente vive. Outubro e novembro ali, né? Encerrar um ciclo para começar um outro. Não tem como ser diferente. Aqui pede muito o nosso olhar para a morte, para deixar as coisas morrer, não só como um adeus, ou não só como... Porque a nossa cultura de olhar para a morte é muito como sofrimento, é muito como estou perdendo aquela pessoa. A gente precisa começar a aprender a olhar para a morte em si como um renascimento.
porque a gente não morre no sentido espiritual, né? A gente morre enquanto carne, enquanto matéria, mas a nossa alma permanece. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa alma, para a nossa vida, começa a olhar para a morte em si, né? Aqui a gente tem encerramento de ciclo e a carta da morte, não tem como falar diferente. Quando eu começo a olhar para a morte com esse outro entendimento, é onde eu começo a entender: existe algo além, existe algo a mais, existem caminhos, pessoas, oportunidades ainda a serem encontradas, a serem vividas. E nada melhor do que outubro, né? Que é o fim, quando a gente vira esse novo ciclo, encerra um ano. Para nós, escorpianos, a gente encerra um ano e começa um outro ano, né? Um ano lunar nosso em si, digamos assim. É um momento único, é muito interessante as cartas que vieram, porque é um momento único que fala sobre renascimento, que fala sobre hora de começar um ciclo novo. E quando eu falo de morte, gente, não é simplesmente deixar tudo romper. Aqui eu posso estar falando de pessoas que já estão num relacionamento, pessoas que têm, às vezes a sua área de relacionamento não vai ser aonde vai morrer, né? Na área de relacionamento a gente tem o 9 de copas, é onde a gente começa a criar autenticidade, verdade, para encontrar situações mais alinhadas. Mas na vida material tem a morte. Então, assim, precisa. Não é que precisa, mas assim, quanto menos apego tiver, mais longe você, mais rápido, digamos assim, e mais longe você consegue atingir níveis profissionais e financeiros, tá? Vamos pegar aqui, vamos focar aqui numa outra coisa. A carta do Sete de Espadas, ela traz muito, ela tá me chamando muita atenção, por quê? Porque quando a gente está muito apegado àquilo que a gente já teve, a gente tem medo de deixar algumas coisas para trás. A carta do Sete de Espadas, ela traz o seguinte: eu fui para a guerra com 7 espadas e tô voltando com 5. Só que eu tô voltando com 5 vencedor. Eu não posso esquecer disso. O fato de eu ter perdido 2 espadas na guerra não pode ser mais importante do que do que eu estar voltando vencedor dessa situação. Entende? Deixar ir, deixar algumas circunstâncias e algumas pessoas para trás, em muitos momentos, é muito mais importante do que eu ficar ali naquela batalha e perder as outras 5 espadas, entende? É como se ainda existe algo, ainda existe um novo caminho, ainda existe uma nova batalha a ser enfrentada. E você vai precisar dessas 5 espadas que você ainda tem para desafiar isso. Então se preserve. É o momento onde você pare de querer lutar batalhas que não fazem sentido para você, entende? Outubro pede paz, né? Porque a carta da morte, em alguns tarôs, ela é representada pela carta da paz. Quando eu entendo que não vale a pena eu ficar lutando por coisas que não vão me ajudar a estar em paz, estar completo, estar comigo mesmo, é onde eu começo a entender de fato aquilo que faz sentido para mim, sabe? Tô aqui tentando lidar com essa pessoa, eu tô aqui tentando me relacionar de certa forma com alguém, e esse alguém não me traz o que eu espero. Melhor eu ir embora. Ah, mas aqui eu já perdi tal, já gastei um tempo com essa pessoa. Tá, mas você ainda tem muito mais tempo, né? Que é o que vem trazer o 7 de espadas também. Eu ainda tenho muito mais tempo à frente do que o tempo que foi gasto. Então é hora de seguir adiante. Não tem as cartas aqui para outubro, elas falam sobre encerramento de ciclo, olhar em uma outra direção, buscar novas oportunidades que nos tragam completude, que nos tragam paz, tá? Vamos ver aqui o que mais? Três cartas, por favor.
Mais uma. Olha isso. Ok. Bom, bora lá, ó. A gente tem o 7 de espadas 2 vezes, hora de olhar uma outra direção. Não dá para ficar batendo cabeça em relacionamentos, em situações profissionais, até mesmo em relação à sua saúde. Por exemplo, às vezes você está buscando o mesmo tratamento. Você está há muito tempo lidando com um problema de saúde, buscando o mesmo tratamento, buscando fazer da mesma forma. Busque uma forma alternativa. Busque um tratamento holístico, busque uma mudança na alimentação, na base, na raiz. Entende? Isso pede muito mudança de postura, de posicionamento, caminhar em uma outra direção, buscar outras alternativas, tá? Relacionamento para outubro, a gente tem o 9 de copas com o 6 de paus. Celebração, reconhecimento, busca por... Busca não. Aqui eu não estou falando de busca, aqui eu estou falando de encontros. Né? Aqui já é uma situação onde você deixa de ficar buscando algo. Você já cansou de ficar buscando a pessoa perfeita, cansou de buscar os relacionamentos perfeitos. Aqui não é sobre isso. Aqui é sobre quando a vida te entrega algo, sabe? Só, gente, que a carta do 9 de copas, ela traz uma questão que é muito importante aqui também. Só vai vir de encontro a mim com verdade, com autenticidade, com celebração, com alegria, com vitória, que é o que traz o 6 de copas, quando eu for verdadeiro. Comigo primeiro e com o outro. Se eu tenho alguns problemas, se eu tenho vícios, se eu tenho... É hora de... Por exemplo, se eu encontrei alguém, é hora de deixar as coisas às claras no primeiro momento. Não deixe para depois, tá? Porque a pessoa que vai te valorizar por você ser quem você é, ela vai te amar com qualidades e defeitos. Se você estiver buscando pessoas, ou se você encontrar pessoas que te olhem apenas com as suas qualidades, elas estão olhando para a sua utilidade e não por quem você é, entende? Então é importante, conheceu alguém em outubro, se abra e deixe as coisas claras. Quais são suas intenções? Ah, eu quero um relacionamento mesmo? Então por que você está se permitindo viver coisas que não te proporcionam um relacionamento, sabe? Algo estruturado. Porque se você começa ali se entregando aos poucos para alguém que não quer um relacionamento enquanto você quer um relacionamento, vai chegar um momento onde a outra pessoa ela vai se esquivar, você não vai se sentir preenchido e você está perdendo oportunidades de estar aberto ou aberta a pessoas que de fato também querem um relacionamento, entende? É muito do que a gente já falou antes. Não perca o seu tempo em lugares ou em circunstâncias que não são para você, que não é o que você quer. Porque se você está com a mão ocupada com situações que não é o que você de fato quer, você não consegue alcançar outros lugares. A forma mais rápida de você atingir sucesso emocional na área de relacionamento é você ser verdadeiro e autêntico, respeitar a si mesmo, respeitar as suas escolhas e dizer não para todo o resto. Entenda aquilo que você quer e diga não para todo o resto. Se a pessoa que você tá, por exemplo, se a pessoa que você vai se relacionar é a 15ª pessoa, às vezes você vai conhecer 15 pessoas, né? Nesse decorrer e vai casar com a 15ª. A única forma de você chegar mais rápido nessa 15ª é dizer não para todas as outras, porque elas não são para você. Quanto mais tempo você perde aqui com essas outras pessoas, mais você demora para atingir aquilo que de fato é para você, a sua abundância emocional, tá? Mas uma vez que você é autêntico, é verdadeiro, diz não para aquilo que não quer e diz sim para aquilo que quer, mais rápido você atinge sucesso. Mais rápido você atinge sucesso. Mais rápido você alcança a vitória.
O 6 de paus é a carta da vitória, né? A carta das celebrações. É quando o guerreiro ele volta da luta, ele volta da batalha comemorando e todas as outras pessoas aplaudem. Então é um reconhecimento externo sobre aquela situação. É quando as outras pessoas, você já consegue enxergar, mas as outras pessoas ao seu redor também conseguem enxergar aquilo que você alcançou, tá bom? E, gente, área de relacionamentos profissionais, área de trabalho, área de dinheiro, a gente tem a morte com 8 de espadas. A morte com 8 de espadas é muito sobre você tá livre para buscar outras oportunidades, você tá livre para explorar os seus potenciais. Aqui me vem muito essa energia de você explorando mais dos seus potenciais. Vai ficar parado fazendo a mesma coisa por quantos anos, sendo que você pode muito mais, sabe? Às vezes, sei lá, sei lá, não sei, tá me vindo aqui várias coisas, mas, por exemplo, eu sou muito bom em fazer um bolo, por exemplo. Por que que você ainda não filmou você fazendo um bolo e colocou a receita para as pessoas lembrarem de você, que você é referência naquilo, sabe? Então, assim, é o momento de você também deixar ser visto, mostrar os seus potenciais, mostrar os seus talentos, sabe? Ah, tenho a oportunidade de escrever um livro sobre a minha história, tenho a oportunidade de pegar o meu celular e começar a falar sobre aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei no meu trabalho, coloque para fora, tá? É algo como se você tá livre. Não deixe com que a sua mente e os seus pensamentos paralisem você. Não deixe com que a perfeição, os mínimos detalhes, impeça você de atingir potenciais que você pode atingir, tá? No fundo do deck ficou o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros, ele vem trazer muito oportunidades materiais, financeiras, né, que vão nos ajudar a dar pequenos passos para estruturar algo maior. Então pode ser que em outubro você tenha a oportunidade, por exemplo, comecei a escrever sobre algo, vou publicar, vou divulgar isso para mais pessoas, sabe? E você começa a encontrar pessoas e oportunidades onde você estrutura e dá um primeiro passo em relação a algo que vai se tornar muito grande em algum tempo, porque o Pajem é só o começo dessa história toda, tá? Mas não esqueça que é com as pequenas coisas, os pequenos movimentos, as pequenas oportunidades que a gente consegue chegar no grande. Não tem como dar um salto 360 e, sabe? É dia após dia, é estruturado. Porque se a gente... Não é que não tem como sim. Você do nada acordar no outro dia e de repente ser uma pessoa famosa, que tenha muitos recursos, muitas pessoas querendo a sua presença. Tem essa possibilidade? Pode acontecer. Só que você tem a estrutura necessária para te manter naquele lugar. Por isso que muitas pessoas têm 1 minuto de fama, 1 minuto de sucesso, sabe? Porque aquilo não se estrutura por muito tempo. Então aqui pede muito também essa questão de estruturação naquilo que você quer. Autenticidade. Seja você. Escorpiano, gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Um grande beijo, já te convido a se inscrever no canal. Curte, comenta se essa leitura fez sentido para você. Se não fez, assim eu consigo me conectar melhor com a energia de cada um. E é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.